Vecna, um dos nomes mais famosos relacionados a Dungeons and Dragons. Talvez você tenha ouvido esse nome pela primeira vez no Stranger Things. Talvez você tenha enfrentado ele na sua mesa, visto que ele é o vilão da mesa da série Vox Machina, do Critical Role. Você pode até ter conhecido ele como um killer de Dead by Daylight. Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Hoje vamos falar do próprio, aquele que sussurra, o Rei Imortal, o Senhor da Torre Apodrecida, o Deus dos Segredos. O poço cantador, o osso rangedor, o caroço voador, o troço pulador. Vecna, o Arc-Lich. Um ser que existe desde lá atrás nas primeiras versões do jogo, não como criatura, mas sim com seus vestígios que são dois dos mais icônicos artefatos de D&D, a mão e o olho de Vecna. Ambos extremamente fortes, que para usá-los você tem que, imitar um certo chefe de Elden Ring. A mão de Vecna que te dá 20 de força, dano bônus de frio e magias como teleporte e dedo da morte, com o pequeno demérito de que toda vez que você usa uma magia com a mão, ela tenta usar magia sugestão em você toda vez, tentando fazer com que você cause um ato do mal. Enquanto o olho de Vecna que você consegue tentando imitar um Uchiha de Naruto, pode te dar visão de raio-x, visão verdadeira. Você pode conjurar desintegrar, dominar monstros, entre outros, com um pequeno demérito que você tem a chance de 5% de, toda vez que você usar uma dessas magias, ter a sua alma rasgada e devorada pelo olho, tendo seu corpo controlado como um boneco nas mãos de Vecna. O que é divertido e empolgante para qualquer jogador. A introdução desses artefatos, normalmente, vai ser como você pode introduzir o Vecna para a campanha ou o mundo da sua campanha. O grupo encontra algum desses e o Vecna irá mandar pegar seus pedaços antigos. Intermissão. Mas como que o Vecna ficou nessa situação? Ele foi traído pelo seu maior aliado, Kaz, muitas vezes conhecido como um vampiro, que apunhalou ele pelas costas, deixando sobrando só o olho e sua mão no chão. Por que só o olho e a mão? Porque é uma referência a um personagem literário chamado Corun Irsei. Eu vou botar aqui de onde é que ele vem. Que depois de ser escravizado, substituiu seu olho e sua mão com prostéticos mágicos poderosos que ajudavam ele a lutar. Logo, uma referência a esses artefatos e também uma referência junto com o nome Vecna, que era um anagrama para o nome Vance de Jack Vance, um autor de ficção da obra Dying Earth, ou Terra Moribunda, onde D&D se inspirou para seu sistema de magias. Fim da intermissão. De qualquer jeito, ele é um Lich extremamente poderoso na lore, e por ter ultrapassado seus poderes como mortal, ele ascendeu para a divindade, e é considerado o deus ou semideus dos segredos. Mas ele tem uma ficha, logo teoricamente tu pode vencer ele. Mas não é fácil, ele obviamente é um ser que sabe diversas magias e tem conhecimento sobre várias outras entidades por aí. Na lore atual, ele normalmente fica em Sigil, que é uma cidade no meio do multiverso de D&D, Mas ele também pode ser encontrado realizando rituais, usando obeliscos negros para reescrever a existência da realidade. O que ele não faz é pensar pequeno, Ele é um monstro sádico e que acha que está acima de todos, fazendo o mal que for necessário para ter a realidade como ele quer. Ok, Dato Fogão, eu imagino que alguém que tentou reescrever o multiverso é poderoso, mas o quão poderoso ele é na quinta edição? Bem, vamos começar pelo básico. O CR do Vecna é 26. Ele tem 18 de valor de classe de armadura e 272 de HP, o que não é o mais alto dos monstros que falamos aqui no canal, mas ele é um mago. Ele não vai lutar de perto, ele terá lacaios para isso. Mas para ajudar, ele é imune a dano físico não mágico e ele é resistente a dano frio, necrótico e elétrico, além de ter visão verdadeira e uma percepção passiva de 25.
Logo, ele vai te encontrar a menos que você seja um ladino ou um ranger muito bom. Ele também tem 5 resistências lendárias por dia, mas ele não tem ações lendárias. A razão, vamos discutir já já. Mas a parte mais interessante para mim é Vecna sendo mestre do poder arcano maligno, mago dos magos, necromante famosíssimo. Tem uma faca, e ele gosta de dar facada em aventureiro. A sua adaga Afterthought, ou Reflexão Tardia, é um ataque mais 13 que dá 1d4 mais 5 de dano perfurante, com um bônus de 2d8 de dano necrótico, e como se fosse uma maldição, causa esse mesmo dano necrótico no começo de todo o turno da vítima, até passar por um teste de salvamento de Constituição dificuldade 20 para parar o efeito, mas até lá você não vai poder recuperar seu HP. E pelo fato dele ter multi-ataque, ele pode dar 2 facadas em um aventureiro, além de outra habilidade ou magia à sua escolha. Adicionando coisas que eu acho engraçada, né? É que eles basicamente deram uma baforada de dragão para ele, só que ele solta pelas mãos. O Voo dos Amaldiçoados, um cone de 120 pés, onde ele solta espectros atormentados passando pelas vítimas do Lich. Você tem que passar por um DC 22 de salvamento de Constituição ou vai receber 8d8 de dano necrótico e vai ficar amedrontado ao Vecna no caso. Todo começo do turno você pode repetir esse teste para passar, mas quem passa direto, como sempre, recebe metade do dano e não fica amedrontado. 120 pés é bastante, hein? Mas essa habilidade recarga. Ele pode usar todo turno uma habilidade chamada Destino Apodrecido. Essa é basicamente a habilidade de eu quero ferrar com esse personagem específico. Tem um alcance de 120 pés. Vecna joga sua energia necrótica na sua vítima. Ele receberá um total de 8d8 mais 60 de dano necrótico. E que caso você morra com isso, você vai se tornar um zumbi que vai estar sob o controle do Vecna pro resto da campanha. E claro, né, já que ele é um necromante, ele também pode conjurar magias como qualquer outro mago. Ele pode usar voar, animar morto-vivo e relâmpago quantas vezes quiser, inclusive dissipar magia, que pode ser bem útil para tirar os buffs do guerreiro. 2 vezes por dia, ele pode usar invisibilidade, porta dimensional para se locomover pelo campo de batalha, e a magia Scry para espiar nos jogadores. Por último, 1 vez por dia, ele pode conjurar Plane Shift nele mesmo, que nem o Marut, além de Globo de Invencibilidade e Dominar Monstro. E para mostrar que ele consegue muito bem se movimentar facilmente, além das magias de voo e portão dimensional, ele tem sua ação bônus que não é uma magia, logo não pode ser atingida com um Counter Spell, que é Teleporte Vil. Vecna se teleporta, junto com qualquer coisa que ele estiver vestindo ou carregando, né, até 30 pés de um espaço desocupado à vista. Todas as criaturas ao redor dele, de 10 pés do seu espaço, irá sofrer 3d6 de dano psíquico. E se alguém sofrer esse dano, ele recupera 80 de HP. Mas ele é um design interessante, já que ele tem algo único. Pelo menos que eu vi, né, na última vez. Ele é o único monstro da 5ª edição de D&D que tem 3 reações por round. E no que ele usa, né? Bem, ele tem a própria versão de contra-magia, chamada Contra-magia Desesperadora. Vecna profere umas palavras de terror para interromper a criatura que possa conjurar uma magia. Se for de 4º nível ou abaixo, cancelada automaticamente. Mas se for maior, ele tem que fazer um teste de inteligência, sendo que ele tem 22 de inteligência, com um CD 10 mais o nível da magia que a pessoa está conjurando. Se passar, a magia falha. Mas mesmo não importa o nível da magia, ele também causa um 3d6 de dano psíquico só de sacanagem, pra não deixar barato. Por ser uma habilidade, né, e não a magia, o mago do seu grupo não pode usar a contra-magia contra a contra-magia do Vecna, porque é uma habilidade, não a magia, e não funciona, não triggera, né? E é bem forte, porque o alcance do Vecna é a visão dele.
Logo, é bem perigoso, principalmente se ele estiver olhando de bem longe, né, no campo de batalha. E, né, por último, né, ele também tem a versão própria de outra magia, que no caso é repreensão infernal, chamada de repreensão caída. Se ele for atingido por um ataque, ele vai proferir também palavras cruéis, vai causar 3d6 de dano necrótico em quem atacar ele, e ele vai se teletransportar 30 pés para um lugar que está desocupado. Né? Ou seja, o paladino vai ter que acertar com aquele ataque tunado de smite e torcer que machuque o suficiente antes dele escapar 30 pés para longe, possivelmente ficando fora do alcance dele por falta de movimento, que é o que aconteceu na semana passada. Logo, é realmente difícil de conseguir deixar o Vecna parado para focar nele. E também ele tem uma última passiva, mas ela é bem mais narrativa e eu vou guardar para o próximo vídeo, que vai ser como derrotar o Vecna. Mas gente, esse vídeo é pessoalmente especial, já que o Vecna é o vilão de uma das minhas campanhas, né, que tá acabando. No momento que eu tô escrevendo esse roteiro, o meu grupo tá enfrentando ele. Para ser mais exato, uma versão nerfada dele, um simulacrum, já que o grupo conseguiu selar o verdadeiro em um artefato. Então o Vecna que eles estão enfrentando não pode se curar, nem recuperar suas magias. E eu também mudei que a adaga dele é tão braba porque foi a faca que cortou a mão e tirou o olho dele para dar aquele flavor de item amaldiçoado que deveria ter, eu acho. Porque eles não explicam como é que é a faca ou porque que ela funciona, é só uma faca que ele tem. Mas né, espero que o grupo, se você estiver vendo esse vídeo, eu espero que vocês tenham ganhado do Arclete. E vocês, espectadores que viram até agora, espero que tenham se divertido ou aprendido algo com esse vídeo. Estamos próximos dos 4.000 inscritos. Eu vou comemorar tentando fazer uma live, mas vamos ver no que vai dar, né? Mas até lá, eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Valeu! Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Muito obrigado pelos mais de 4.000 inscritos no canal. Hoje, vou falar sobre as fraquezas e estratégias para vencer Vecna, o Senhor dos Segredos, o Arclete, aquele cara que tem tanto nome quanto Voldemort. D&D vende ele como o maior Lich da franquia, mas como é indicado pelas aspas de certos vídeos, né, que eu boto o título, é algo um pouco discutível na quinta edição. Tinha até comentários no meu último vídeo falando que esse monstro de CR 25 é mais fraco do que um Lich normal do livro do jogador, ou o Acererak. E vamos falar sobre isso nesse vídeo. Ok, primeiramente ele é um conjurador épico, que mesmo essa ficha sendo antes da ascensão dele como divindade, não tem muita potência nas magias. Pelo menos que deveria ter pela lore, né, do grande Lich, Arclete. Mesmo ele tendo uma lista de magias que ele pode conjurar, várias delas são de utilidade, e podem ser usadas em certas situações ou antes da luta começar. As que ele realmente mais ganha usar no meio da luta é o Plane Shift para fugir de uma luta que ele está perdendo e dominar monstro, já que funciona em qualquer criatura, inclusive os personagens dos jogadores. Normalmente no bárbaro ou no guerreiro, né? Se estiver dando mais trabalho. Mas o porquê que não vale a pena usar tanto a maioria das magias? Porque o design dele incentiva ele dar 2 facadas por turno, junto com uma das suas habilidades únicas ou uma magia. Você acha que em vez de usar a habilidade que dá 96 de dano necrótico, ele vai conjurar Lightning Bolt no 3º nível, sendo que ele é feito para enfrentar numa party de nível 20? Não, ele normalmente não vai usar a maioria dessas magias. Ele não tem magias que todo Lich tem, como Desintegrar, Cloud Kill, Palavras de Poder, Paralisia e Morte, coisas que tornam eles bem perigosos. Um outro problema é que ele tem apenas 18 de CA e 272 de HP, sem ter o traço mítico que adicionaram no final da vida do 5E, né? Ele não tem uma segunda fase com mais HP e mais opções. Ele tem no máximo uma ação bônus para se curar, mas vamos falar sobre isso já já. Por último, ele não tem ações lendárias, logo ele depende muito das ações dos aventureiros para se realocar ou causar dano, já que ele tem 3 reações por round. Tudo isso juntando com o fato dele não ter um bônus especial de iniciativa, apenas o +3. Existe a chance boa
de ter o jogador de level 20 agindo antes do Arc Elite. Logo, levando em consideração tudo isso, posso dizer que essas fraquezas podem ser aproveitadas por certos tipos de estratégias e atacantes em D&D. Vamos começar por a tática de Burst. Sendo feito para lutar contra um grupo de nível épico, ele tem um probleminha de atributos. Ele tem que ter sorte para não perder iniciativa contra alguns tipos de classes, ou até personagens. E existem algumas classes, como paladinos, que podem atacar com armas pesadas, combando com Divine Smite, que não é uma magia, logo não pode receber o Counter Spell, para dar o máximo de dano possível no primeiro ataque, que ainda pode até adicionar um nívelzinho de X-Blade para dar um dano a mais e gritar com 19. Ataque à distância com um arco mágico. O Vecna funciona muito bem num grupo clássico de mago, curandeiro e guerreirinho de espada. As reações dele tiram a oportunidade de ser atacado múltiplas vezes corpo a corpo, e também sufoca as magias dos conjuradores. Ele, porém, não funciona muito bem com uma build zona de combeiro level 20, com um arco mágico que tem pego o talento Sharpshooter, pelo menos. Se ele levar uma flechada de um ladino ou de um guerreiro, ele vai dar 10 de dano de volta, mais ou menos, e vai teleportar 30 pés. Pelo Sharpshooter, não importa se é 30, 60, 90, 120 pés, ele ainda vai poder ser acertado futuramente. No caso, se for um paladino, ele vai dar bastante dano, sacou, né? 1d8, mais 10, mais 5, mais 10d6 de dano pelo Sneak Attack, né? Naturalmente, sem outros combos. No caso de um guerreiro, se o Vecna não conseguir chegar até uma cobertura completa, ele vai levar outra flechada. O atacante vai tancar os 10 de dano necrótico e ele vai acabar queimando 2 reações. O resto do grupo vai poder atacar ele sem suas proteções se ele continuar gastando essas reações assim. Se ele não gastar, o guerreiro samurai vai atacar 8 vezes com vantagem por cima do morto-vivo. Contando que é só uma flecha, um arco e flecha mais 1, e que eu duvido, né, por ser level 20, ele simplesmente poderia dar 1d8 mais 17 8 vezes. Nem contando o caso que ele crite, né, por ser um samurai, ele poder ter vantagem, ou ele vai queimar as reações do Vecna, ou ele vai queimar mais da metade do HP do Arc Elite. Contando, né, que ele pode fazer isso de novo no próximo turno, porque ele tem 2 surtos de ação. Isso é claro contando que essa luta seja que nem na aventura pronta que deram de graça no D&D Beyond, onde você luta contra o Vecna basicamente num lugar plano, sem corredores e variedade de altura. Além de que há armadilhas que o Vecna poderia preparar antes, né? Mas isso depende muito do DM, e muito DM não faz isso. Mas existe, né, a situação que é possível, então esteja avisado. Deprive ele dos seus sentidos. A maior parte das habilidades de Vecna tem a necessidade de ver seu alvo, além de que, tanto para as magias por terem componente verbal, ele também tem que falar as palavras malditas nas suas reações. Logo, bloquear sua fala e sua visão funciona muito bem. O canal gringo D&D Shorts fez um vídeo falando sobre a utilização da magia silêncio, mas usando no meio de fumaça para você ficar obscurado da visão do Lich. Depois prendendo ele com Force Cage, para transformar basicamente uma gaiola para o Vecna. Ele não pode sair por meios não mágicos, e ele não pode castar suas magias por estar silenciado, e não tem save throw no caso da magia silêncio. Se um outro membro usar Slitstorm ao redor do Vecna para bloquear sua visão, ele só vai poder atacar com a sua única opção, né? Que é a habilidade de recarga Voo dos Desesperados. Mas até lá o grupo pode conjurar as suas magias e ataque à distância no coitado até ele morrer. É um pouquinho arriscado, né? Tem o perigo de quebrar a concentração sem certas passivas de classe ou certos talentos, ou encantamentos, né? De Warlock, mas você consegue prender ele no lugar facilmente assim, só precisa ter bastante preparo. Só tenha um monge de palma aberta atacar o Vecna primeiro. Não, sério, é isso mesmo. Você vai se livrar de vários problemas se o monge dessa subclasse acertar o Vecna com um dos ataques do Flurry of Blows dele e ele gastar 1 de Ki. Ele tira todas as reações dele até o próximo round. Que normalmente é algo bem nicho, né? Mas aqui vai ser moleza, o Vecna nem tem a magia escudo para aumentar o CA dele. E pronto, cara.
Agora o Vecna vai poder levar porrada dos marciais normalmente e os conjuradores vão poder usar as magias normalmente. Claro que ele ainda vai ter resistência lendária para as magias, né? Mas vai facilitar bastante a maior parte dos grupos de aventureiros, cara. E mesmo que no primeiro ataque, antes do Flurry of Blows, o Vecna se teletransporte, monges no level 20 tem 60 pés de movimento, ele vai chegar até lá e vai tentar acertar o ataque. Dito tudo isso, tem uma coisa que eu não falei sobre no vídeo falando do Vecna, que é ele tem uma passiva que, mesmo ao morrer, ele vai voltar à vida um de 100 anos após a morte. O pessoal do Wizard literalmente diz no vídeo de que é basicamente quando o mestre decidir que deveria voltar. Ou seja, tu vence ele. No mínimo ele não vai aparecer por 1 ano, no máximo só na próxima campanha. Mas de qualquer jeito, você já enfrentou o Vecna novo? Novo entre aspas, né? De 3 anos atrás. Tem alguma estratégia pra lutar contra ele que eu não falei no vídeo que você achou que valeu a pena ter utilizado? Pra quem viu meu último vídeo, né? Eu disse que o meu grupo enfrentou um simulacrum dele. Agora no final da campanha, meu grupo porém não era level 20. Logo eles tiveram dificuldades na luta, mas nosso bardo conseguiu virar a mesa com a magia desejo, sem conseguir ter o Counter Spell em cima dele. Agora é esperar pra ver se a gente consegue ter a última sessão ainda esse mês. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por todo mundo que viu o vídeo até agora. Espero que esse vídeo tenha sido útil, ou pelo menos interessante. E tenha um bom final de semana. Valeu! Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa compilação aqui, continuando, né, o tema de Lich Necromante aqui que tem feito nesses últimos 2 vídeos, mas, né, sem me deixar com burnout. Semana que vem vamos falar de Arch-Liches, né, os Liches do bem. Eu tô ainda pesquisando e tudo. Então vou dar essas 2 semanas aqui para eu poder não falar besteira no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aliás, eu não poderia fazer esses vídeos sem a ajuda dos membros do clube do canal. Devo agradecer muito a Gaivoto, Felipe Oliveira, Aldaleia Freire, Murilo, João Jesus, Crobes, Eduardo, York, Leite com Manga, Yuichi, Underline H Underline, Jotalhão e o mais novo membro, John Barros. Se você quiser também ajudar e entrar no clube dos membros, por apenas R$5 ao mês você recebe os vídeos um dia antes de todo mundo. Você recebe posts exclusivos, você tem esses emojis aqui que você pode usar nos comentários e nas lives. E você ganha esse emblema, que vai ficando cada vez mais dourado quanto mais tempo você é membro. Mas se não puder, não tem problema, você tá vendo o vídeo até aqui já me ajuda bastante. E é isso aí, gente, muito obrigado por ver aqui meu vídeo, valeu!